Boa noite, pessoal. Professor Reginaldo. Essa aula destina-se aos primeiros períodos subsequentes, primeiro A, primeiro B. Conteúdo da nossa apostila de Fundamentos da Enfermagem. Só relembrando para vocês o conteúdo que iniciamos em sala de aula. E agora estou colocando nesse vídeo para reforçar o aprendizado de vocês, ok? A introdução da apostila que fala da a humanidade tem visto diferentes formas de cuidar através da sua história. Não existe a enfermagem como profissão. O cuidar na antiguidade era praticado somente no círculo familiar. A história da enfermagem serve para elucidar o cenário vivido e proporcionar um meio de compreensão acerca da sua evolução. E tem outros conceitos aí, a continuidade, vocês podem estar acompanhando na apostilinha de vocês, certo? Depois, quando fizermos alguma transmissão pelo Meet, lá na plataforma do Classroom, aí vocês podem anotar as questões, as perguntas, dúvidas de vocês e estaremos tirando por lá, certo? Lembram do período pré-cristão que esboçamos bastante em sala de aula? Aqui nesse slide ele diz que nesse período as doenças eram tidas como um castigo de Deus ou resultavam do poder do demônio. Por isso, sacerdote ou feiticeiras acumulavam funções de médicos e enfermeiro. Também falamos bastante disso, a história bíblica, a história dos povos antigos, de outros povos também que nós vamos estar vendo aí na sequência. Aqui algumas imagens que eu mostrei para vocês em sala de aula. Aqui temos uma imagem de um sacrifício, né, que era feito ao deus Moloque, isso está descrito na Bíblia. E aqui temos outra imagem também do paganismo romano. Isso aqui vocês não conseguem ver direito, porque não tenho como fechar essa imagem. Mas ali foi da questão de trindade que eu expliquei para vocês também em sala, que em todas as culturas, deixa eu ver se consigo mostrar um pouquinho aqui para vocês. Ali temos a trindade da cultura grega, tá? Aqui. Outra da cultura egípcia e aqui da cultura cristã, hebraico-cristã. Essa aqui que é da Virgem Maria, José e Jesus. Aqui Horus, Íris e Osíris, e aqui é Zeus, Jocasta e Poseidon. E também algumas imagens, né, do Império Egípcio. Aqui as 3 pirâmides de Gizé. Aqui algumas imagens retratando o nascimento, retratando o parto. Aqui está esboçando aquilo que nós já falamos em aula. Só acompanhar na apostila de vocês, certo? Deixa eu só voltar um pouquinho esse slide aqui. Nós falamos aqui da questão dos hindus, né? Dos povos indianos. E aqui são imagens do Rio Grande, que vocês se lembram, né? Da cultura hindu, da adoração aos seus deuses também.
Aqui é os três deuses, também a trindade hindu, né, que é Vishnu, Brahma e Shivas, tá aqui representados. Aí a Síria e Babilônia, né, aqui está esboçando um pouco deles, que nós passamos até trabalhinhos em sala para vocês. Aqui a imagem de Semíramis, é uma deusa, né, aquela que eu falei para vocês que está no papel moeda. Tanto na moeda americana, ela é representada também lá na Estátua da Liberdade, na nossa nota de R$ 1. E aqui a Torre de Babel, descrita na Bíblia, né, que foi aonde aconteceu esse cenário, essa história aí dessa mulher. E aqui dos Sumérios, né, representando Nimrod, que era o representante daquela cultura na época. E abaixo aqui é a Babilônia, esse jardim suspensos da Babilônia, que nós comentamos também da cultura antiga ali da Mesopotâmia. Aqui a China, né, retrata aqui como que a China tratava seus doentes, né? Olha, os chineses eram cuidados por sacerdotes. As doenças eram classificadas da seguinte maneira: benignas, médias e graves. E os sacerdotes eram divididos em 3 categorias que correspondiam ao grau da doença da. Só um pouquinho, pessoal. Da doença que se ocupava. Os templos eram rodeados de plantas medicinais. Os chineses conheciam algumas doenças, como varíola, sífilis. Tratamentos de anemia indicavam ferro e fígado, doenças da pele. Aplicava o arsênio, anestesia, ópio. Construíam alguns hospitais de isolamento e casas de repouso. A cirurgia não evoluiu devido à proibição da dissecção de cadáver. Um pouquinho da como que eram visto a doença na cultura chinesa. Aqui algumas imagens da China, da sua cultura. E no Japão, olha aqui, os japoneses aprovavam e estimulavam a eutanásia, a medicina era fetichista e a única terapêutica era o uso de águas termais. Aqui falando da Grécia também, está na apostila, ainda sobre a Grécia, filosofia grega, a trindade ali, ó, Poseidon, Hades e Hera. E a cultura romana, né, a forma que os romanos viam e tratavam as doenças, já falamos bastante, sala de aula. Algumas imagens aqui, aqui como que Roma surgiu, né, o mito dos gêmeos que foram amamentados por uma loba e o nome deles era Remo e Rômulo. E aqui era termas, saunas que já existiam em Roma naquela época. E aqui também o Senado romano, que até hoje utilizamos desse modelo. Alguns deuses romanos. E os hospitais na Idade Média. Ali temos o Hotel Dieu da cidade de Lyon, que foi o primeiro a ser construído e a assistência era prestada por mulheres solteiras e viúvas. O cuidado na Idade Moderna, que começamos aqui, século XVIII, século XIX, as cruzadas e suas influências na ação de cuidar, tema também já visto, e a Igreja Católica e sua influência também na doença e na cura, a influência da Igreja. Como que era visto a lepra, né, uma das doenças mais, uma das primeiras, né, doenças, ou se não a primeira a ser descrita, como que era tratado esses doentes. A origem da profissão da enfermagem,
e a história da enfermagem em si, trazendo aí Florence Nightingale. Aí vou parar aqui porque vamos falar mais um pouco de Florence e na sequência a história da enfermagem no Brasil, certo? Boa noite para todos.